Olá pessoal, então a gente vai começar primeiramente recapitular um pouquinho sobre a aula passada que falava sobre o Simple Present. A gente vai continuar, certo, com o conteúdo sobre Simple Present, porém agora com a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Só para a gente poder revisar, né, o Simple Present ele vai ser usado para ações rotineiras, verdades universais e fatos e ações no presente. Né? Aquele mesmo exemplo que a gente viu na aula passada. Vamos lá para a parte da estrutura, certo? Como eu falei para vocês, na estrutura, onde está de branco, né? I, you, we e they, nós não iríamos mudar o verbo, certo? O verbo permaneceria o mesmo. Na forma negativa e interrogativa, nós iríamos acrescentar o auxiliar do, só que na forma negativa seria do not ou don't, certo? Então, aquela mesma estrutura da semana passada. A gente vai se deter mesmo na terceira pessoa do singular. He, she e it, que são os três e os verbos mudam na forma afirmativa, quando cai nesses três substantivos, certo? Nesses três pronomes. Como vocês podem observar, na forma afirmativa, o go recebeu ES, de acordo com a regra. He goes, she goes, it goes. Na forma negativa, foi acrescentado o auxiliar, né? He does, mais o not, ou he doesn't. E o go, ele volta a ser como era antes, certo? Porque toda vez que eu acrescento o auxiliar na minha frase, no caso do ou don't, o verbo volta a ser como era antes, ou seja, permanece como era no início mesmo, na sua forma base antes de receber o acréscimo. Só que eu vou detalhar um pouco mais lá para frente, certo? Na parte das estruturas. Primeiro vamos para a parte da regra da terceira pessoa do singular. Então, no primeiro quadrinho diz assim: Most verbs take s in the third person singular. Ou seja, você vai acrescentar o s na terceira pessoa do singular. Essa é a regra geral. Exemplo: work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks, certo? Lembrando, com o acréscimo dessas partículas, o verbo ele não vai receber uma tradução diferente, vai ser o mesmo, só indica que está no presente simples, essa alteração. Os verbos end em ss, sh, ch, x, and, take, as. Ou seja, os verbos que são terminados em ss, sh, ch, x, você acrescenta o es, certo? Nessa regra também podemos acrescentar verbos terminados com o, com z ou com s, certo? Kiss, kisses, wash, washes, what, watches, fish, fixes. Verbs end in a consonant plus y, drop the y and take the es. Os verbos que são terminados em consoante mais y, você vai dobrar, né, ou duplicar a última. Desculpa, você vai duplicar não, você vai retirar, certo, pessoal? Desculpa. Você vai retirar o y, certo? No caso do drop, você vai tirar o y e acrescentar IES. Estava aqui confundido com consoante, vogal, consoante. Mas a gente não vai ter aqui nessa regrinha. Então, os verbos que são terminados em uma consoante mais y, você vai tirar o y e acrescentar IES. Exemplo, study, você tira o y, coloca IES, studies. Cry, cries. Fly, flies. Copy, copies. E os verbos que são terminados em uma vogal mais o y, você acrescenta a regra geral, certo? Play, plays. Say, says. Enjoy, enjoys. Hobby, hobbies.
Uma observação aqui embaixo. O verbo have, quando ele está na terceira pessoa do singular, ele fica has, certo? Então, se o verbo cair na terceira pessoa, o have, ele fica has, para todos os três. Ah, mas se cair o have no I, fica have. Só vai fazer alguma alteração nas três pessoas do singular, que é he, she, it, certo? A terceira pessoa do singular que é he, she, it. A estrutura. Essa aqui é a estrutura que eu coloquei na forma da terceira pessoa do singular, certo? Nós vamos ter o sujeito, o verbo, o complemento, que vai estar na forma afirmativa. O sujeito ficou he, que é a terceira pessoa. He drinks. Observe que houve a mudança, né? Foi o acréscimo do S, porque o drink termina com K, então acrescenta apenas a regra geral. He drinks water every morning. Então, ele bebe água toda manhã. Na forma negativa, você vai ter o sujeito, mais o auxiliar, mais a negatividade, mais o verbo, mais o complemento. Observe que o sujeito permanece he, que é a terceira pessoa. O auxiliar passa a ser das, D-O-E-S. Era do, passa a ser das. O not, que é a negatividade. O drink, que tinha recebido S, ele perdeu. Por que ele perdeu? Como eu falei para vocês, quando o auxiliar ele está na frase, certo? O verbo automaticamente perde o que ele recebeu. Eu falo sempre que é como um empréstimo, né? Aqui na frase afirmativa, eu dei o empréstimo para o verbo drinks. Na forma negativa, o banco veio, né? O das, que seria o auxiliar, e tirou o que eu tinha, né? Pegou os juros. No caso, o que eu recebi, que era o S. Então, o drink volta a ser como ele era antes. Parece até a música da Marília Mendonça, né? Volta a ser como era antes. Enfim, não sei cantar não. Mas vamos prosseguir. E na forma interrogativa, certo? Primeiro vai vir um auxiliar, no caso das. Depois o sujeito he. Drink, que é o verbo, também sem receber nenhum acréscimo. Water every morning, com interrogação no final. Lembrando, o acréscimo do verbo só vai ser na terceira pessoa e nas frases afirmativas. Na negativa e na interrogativa, você vai perder o que você ganhou. E na negativa e na interrogativa, sempre vai ter o auxiliar nas frases. No caso, auxiliar das. E do auxiliar do I é do, como a gente estudou na aula passada. Aí aqui algumas frases com os pronomes, né? He, she, it. She loves chocolate. Observe que na primeira frase do she loves, eu tenho o S, certo? Que na regrinha geral, né, você apenas acrescenta o S. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Aí na forma negativa, você observa que já tem que ter o auxiliar depois do sujeito. She does. Aí acrescenta o not. O love perdeu o S, fica só love chocolate. E na interrogativa, primeiro vem o auxiliar das, depois o sujeito she, o verbo love e chocolate com interrogação no final, certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo bem interessante com o verbo has, que eu disse para vocês, né? O have, quando aparece na terceira pessoa, fica has. Então aqui, Jenny has money. Jenny tem dinheiro. Jenny does not have money. Ou seja, observe que quando eu acrescento o auxiliar does not, o has virou have novamente, certo? Então, você tem que observar que as alterações que são feitas na forma afirmativa, quando vai na negativa e na interrogativa, elas são desfeitas. E por último aí, does Jenny have money? Jenny tem dinheiro. Então, essas são as estruturas, certo? Outra observação, que você vai poder fazer a contração do auxiliar, né? O does com o not, como a gente viu na aula passada. Does not fica doesn't. Exemplo, Pietro doesn't study English. Pietro não estuda inglês, certo? Então, você observa que lá onde tem a frase com Pietro,
tem na forma afirmativa, Pietro studies English. Ficou IES no verbo, porque o study termina com Y. Só que quando vai na negativa e na interrogativa, ele volta a ser o Y novamente, certo? Então, assim, é um pouquinho mais básico as regras, certo? Vocês vão ter agora uma atividade para fazer, seguindo aquelas alterações. Vocês vão modificar os verbos e observem se os pronomes estão na terceira pessoa. Se não tiver na terceira pessoa, se não for he, she ou it, ou o nome de alguma pessoa, particular, singular, você não vai fazer alteração. Por exemplo, se for I, you, que tiver no início da frase, o verbo permanece o mesmo. Agora, se vier she, he e it, aí você tem que fazer alteração, certo? Bom, pessoal, a gente vai encerrando a aula aqui, certo? Vai ter as atividades lá no Aluno Online. Esse material também vai estar disponível para vocês. Desculpa, Google Classroom, não é mais Aluno Online. E vai estar disponível para vocês, certo? Fazerem a pesquisa. E qualquer dúvida podem perguntar aos monitores e eles vão repassar para mim. Então, see you in the next class.